Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou o Reverendo Virgílio, sou o reitor da Comunidade da Reconciliação em Ribeirão Preto e estou aqui para conversar com você mais um pouquinho sobre a série, que nós estamos fazendo, o Reverendo Responde. E hoje, de maneira especial, eu quero falar sobre um tema que, para mim, que sou episcopal, que sou anglicano, é um tema muito caro, é um tema muito importante, é um tema que nós, anglicanos, temos assim um cuidado muito grande com relação a ele. Eu quero falar um pouquinho sobre ecumenismo. Muita gente não sabe o que é. Muita gente pensa que ecumenismo é fundir as igrejas, e não é isso, né? Então, o que é ecumenismo? Vamos por partes. O movimento ecumênico começa no início do século XX, depois da Conferência de Edimburgo, surge a necessidade de aproximação das igrejas. Né? E essa aproximação das igrejas é uma aproximação que é desejada a partir não daquilo que nos separa, mas daquilo que nos une. Nós temos crenças comuns, as várias tradições cristãs têm crenças comuns, né? Nós cremos aí na Trindade, nós cremos nas duas naturezas de Jesus, nós cremos no sacrifício de Cristo pela humanidade, nós cremos no nascimento virginal de Jesus, cremos no batismo, cremos na Eucaristia. E embora nós tenhamos algumas diferenças teológicas, existem muito mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos separam. Então, o apelo do ecumenismo não é um apelo para nós sermos uma uniformidade. Não é para nós sermos todos iguais, mas é um apelo para nós termos entre nós uma unidade. Ou seja, nós caminharmos para termos um diálogo como irmãos. Assim como os irmãos de uma família não são iguais, você tem um médico, você tem um engenheiro, você tem um professor, você tem um que não quis estudar. Aqui também, no seio do cristianismo, nós temos as mais variadas tradições. Tradições que somam aí 500, 1.500 anos, né? Então nós não podemos pegar uma borracha, passar em cima de tudo e dizer assim, não, a partir de agora é todo mundo igual. Não é isso. Eu me lembro de um documento do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, de alguns anos passados, que fala sobre ecumenismo, o que o ecumenismo é, o que o ecumenismo não é. E eles têm uma metáfora que eu gosto muito para falar sobre ecumenismo. A metáfora é a seguinte, o ecumenismo não é uma vitamina, onde eu pego as frutas, coloco no liquidificador e bato tudo junto. Não. Ecumenismo é uma salada de frutas, onde eu corto as frutas, cada fruta mantém a sua identidade, mas colabora com o todo que está na tigela. Eu acho muito bonita essa metáfora. Então, quando nós falamos de ecumenismo, nós não estamos falando de tornarmos-nos uma única instituição, tornarmos-nos uma única tradição, jogarmos fora a história da igreja anglicana, a história da igreja presbiteriana, a história da igreja metodista, a história da igreja ortodoxa, a história da igreja católica e virar tudo uma coisa só. Não, não é isso. Mantendo as nossas tradições, nós podemos trabalhar de forma ecumênica. Só que ecumenismo não é simplesmente orar juntos. Isso já é um passo. Ecumenismo é muito mais do que isso. Ecumenismo é nós nos juntarmos como cristãos e cristãs para termos ações concretas no mundo, para fazermos ações concretas. Ecumenismo de culto não muda o mundo. Ecumenismo de culto não muda mentalidades. O que muda as mentalidades é nós partirmos para o mundo com ações concretas. E são muitas as ações concretas que nós podemos ter. Existem moradores de rua que não querem saber se a ajuda deles vem da igreja romana ou da igreja presbiteriana. Nós temos crianças órfãos que não querem saber se o cuidado deles vem da igreja metodista ou da igreja anglicana. Nós temos prostitutas nas ruas que estão precisando de amparo, de ajuda, e que não se importam se essa ajuda vem de uma mão católica ou de uma mão ortodoxa. Né? São muitas as situações sociais que nós cristãos podemos nos unir
e podemos trabalhar juntos, dando um verdadeiro testemunho daquilo que diz no Evangelho de João, capítulo 17. Que eles sejam um, ó Pai, assim como nós somos um. Tá vendo? A Trindade é o modelo que nós temos para o ecumenismo. Sermos um, mas mantendo as nossas individualidades, porque Deus é um em 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Mas os 3 são um. Então, da mesma maneira, nós cristãos precisamos demonstrar esta nossa unidade, né, nas nossas ações. Esta semana, de maneira especial, é uma semana que aqui no Brasil é consagrada à oração pela unidade dos cristãos. De domingo, agora o último domingo da Páscoa, o 7º domingo da Páscoa, até o domingo de Pentecostes, que é o domingo da próxima semana, nós podemos orar para que essa unidade seja visível entre as igrejas. É um testemunho verdadeiro que nós cristãos podemos dar uns com os outros. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos diferenças, nós podemos demonstrar o novo mandamento. E o novo mandamento é amar um ao outro como Cristo nos amou. Esse é o mandamento. Essa é a justiça de Deus. Quando nós chegarmos no juízo, seremos julgados pela quantidade de amor que nós distribuímos. Que Deus nos abençoe e nos faça perceber a necessidade que temos de ter ações concretas, ações de amor, que o amor não fique apenas no discurso e que o ecumenismo não fique apenas na oração, né? Que nós, como cristãos e cristãs, possamos vivenciar de fato o nosso cristianismo, possamos vivenciar de fato a nossa fé, realizar boas obras, viver em caridade, viver em amor uns para com os outros. Um beijo do Reverendo Virgílio e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.